Olá, seja bem-vindo a mais um Na Sala com o Professor. Sou o Giovanni e dessa vez, neste encontro, a gente vai conversar um pouco sobre ética, como é combinado, como vocês já sabem. Todas as semanas a gente conversa sobre um assunto de uma das disciplinas, seja de sociologia, de antropologia, de ética e de filosofia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um ponto do material de ética, tentando buscar esclarecer alguns pontos que possam ser de difícil compreensão quando vocês forem fazer a leitura. Mas antes de começar, eu quero mais uma vez chamar a atenção para o fato de que esses momentos acontecem, esses momentos estão todas as terças e sextas-feiras sendo realizados, tentando trazer para você um conteúdo explicativo do material didático para que possa auxiliar na compreensão do texto, para que possa auxiliar no entendimento do conteúdo que está sendo apresentado. Então é importante que vocês participem, não só enviando questões durante a semana, durante a leitura de vocês. Fez a leitura, não entendeu? Envia a questão que a gente busca responder nesses encontros. Ou você participar do encontro com os seus questionamentos, que isso também é muito enriquecedor e faz com que o encontro fique mais dinâmico também. Hoje a gente vai tentar apresentar um pouco dessa compreensão ética na perspectiva de Santo Agostinho, um pensador medieval, um dos pensadores mais importantes dentro do movimento da patrística, que é um dos primeiros movimentos dentro de uma sistematização do pensamento filosófico e teológico no período medieval. E Santo Agostinho é um dos grandes pensadores que vão tentar responder não só ao problema da ética, mas a um problema central, fundamental, que perpassa todo um período, que é o problema do mal. E esse problema do mal está diretamente ligado à condição da liberdade humana. E, por consequência, a liberdade humana é um dos elementos que a gente, quando estuda a ética, vai se deter, porque as ações humanas estão sempre relacionadas a esse contexto da liberdade, a esse contexto da autonomia e da reflexão. Haja vista que a ética ela é essa condição da autonomia. A ética é essa condição de uma liberdade que possibilita o indivíduo a refletir e, consequentemente, a agir. Então, as ações elas se dão dentro do campo da liberdade. O ser humano ele tem essa condição nele, que é uma condição já de uma palavra para ficar mais bem entendida, uma condição existencial. Em sua condição existencial, o ser humano é liberdade, é manifestação da liberdade, e isso Sartre, um filósofo contemporâneo, vai deixar isso bem claro a partir de uma estrutura reflexiva sobre o conceito de liberdade, sobre a compreensão de liberdade. Então, o Agostinho ele vai entrar dentro desse grupo de pensadores que vão tentar dar uma resposta sobre a condição da ética, sobre o que é ética e como a ética ela está vinculada à dimensão da ação humana. Porém, a perspectiva do Agostinho, ao pensar a questão da ética, é pensá-la a partir da ação que se volta ao mal. E quando o Agostinho pensa essa questão já está posta, essa questão já está dada. Essa questão já é um grande problema a se resolver. E isso desde do período grego, quando, por exemplo, Epicuro coloca que o problema do mal está diretamente ligado a uma concepção de Deus que é bom. E aí nós temos uma grande questão antagônica, ou seja, a lógica se perde quando nós percebemos de um Deus que é bom e um Deus que é potente e a existência do mal na outra relação desse Deus. E aí quando a gente pensa a questão de causalidade, a questão de princípio, a questão de engendramento de um movimento da natureza, então a gente pensa quem principia o elemento, quem deu origem ao elemento. Se o mal existe, de onde veio o mal? Se o mal é uma realidade, quem criou o mal? De onde surge o mal?
O que o Agostinho vai resolver isso, e coloca nesse contexto as ações direcionadas à reflexão da ética, é direcionar que o mal ele é uma condição da liberdade humana que entre um duelo corpo e alma, o corpo atrelado às paixões, atrelado à dimensão de poder, à dimensão da ganância e da vaidade, o corpo opta pela essa condição da liberdade e acaba escolhendo por aquilo que é mal. Então Agostinho reconhece que a problemática do mal ela não está dentro de uma condição ontológica interligada à condição do sumo bem que é Deus. Agostinho interpreta que o mal, na verdade, é essa condição moral oriunda da liberdade humana que opta sempre por essas condições que lhe dão prazer, que lhe dão contentamento, que lhe encaminham a uma dimensão de felicidade. E este ponto sobre a felicidade é um dos elementos centrais no pensamento de Agostinho, porque na concepção de Agostinho isso é uma máxima extremamente democrática, universalizada, haja vista todos os seres humanos, todos os indivíduos buscarem a felicidade. O desejo comum é que todos alcancem a condição de felicidade. E dentro de uma atmosfera de ignorância, essas pessoas buscam a liberdade, ou melhor dizendo, a felicidade, dentro dessa liberdade que condiz muito mais com as opções impulsionadas pelo corpo. E dentro dessa condição social de vivência, dessa liberdade ou dessas escolhas, o mal ele acaba se fortificando dentro das estruturas de sociabilidade e torna-se um elemento presente e um elemento que vai trazer ao homem muitas consequências, muitas ideias de conflito. Então, a proposta do Agostinho é sempre tentar estabelecer de onde vem o mal, tentando não ligá-lo à compreensão de Deus, o mal como sendo criação de Deus, o mal como sendo desejo de Deus. Então, a ideia teológica do Agostinho, também filosófica, a predisposição de todo o seu sistema de reflexão se dá para justamente reconhecer, pontuar que o mal, na verdade, não tem uma relação, melhor dizendo, com Deus. O mal, na verdade, é uma condição da liberdade humana. Então, tudo que você percebe de ação que se volta à condição de uma estruturação do ruim, do mal, tudo isso diz respeito à própria estrutura da condição humana mergulhada num contexto ou nos contextos socioculturais. Essa compreensão do Agostinho não foi muito aceita por muitos pensadores. Isso se tornou um problema chamado dentro da proposição da filosofia como o problema da teodiceia, ou seja, o problema do mal, o problema do surgimento do mal. E dentro dessa teodiceia, dessa pergunta sobre o mal, muitos pensadores vão se fundamentar em Agostinho, mas reconhecer os limites do pensamento agostiniano. Porque, na verdade, a lógica, a retórica usada por Agostinho para explicar o mal como condição da liberdade humana ainda não explica um princípio primário sobre essa condição do mal. Mas o nosso objetivo aqui é expor como esse conteúdo, como essa proposta do Agostinho vai intervir diretamente na ética. Então, toda a liberdade humana, seja vamos categorizar aqui algumas ações: matar, roubar, enganar. Todas essas ações dizem respeito a algum interesse dentro da estrutura social que o ser humano está inserido. Por outro lado, as ações de bondade também estariam ligadas a essa condição social. Porém, a condição de bondade, na concepção de Agostinho, demanda uma ação que vai conflituar com os interesses da carne, com os interesses do corpo, já que esses interesses se voltam muito mais para os prazeres. E os prazeres, na concepção do Agostinho, prazeres terrenos. E esses prazeres terrenos, eles são
uma falsa concepção de felicidade. Elas não são plenas. A felicidade conquistada nesse ambiente, ela não é uma felicidade que vai trazer ao homem um contentamento pleno da sua existência. Essa plenitude do contentamento se dá a partir de uma realidade com um sumo bem, com um bem maior. E esse bem maior, na concepção do Agostinho, é Deus. Então, a proposta do Agostinho, dentro dessa dimensão do agir humano, estaria em que todo ser humano deveria se voltar a essa concepção de Deus enquanto Criador e o ser humano enquanto criatura. E nessa relação de Criador e criatura, não haveria uma condição de senhor e escravo. Ao contrário, existia uma relação entre pai e filho. Um Deus que é bom, que ama a sua criação. E dentro dessa compreensão de um Deus que é bom e ama a sua criação, ou seja, toda a humanidade, estaria um elemento central na figura reflexiva de Agostinho, que é a condição do amor. Então, o amor seria a grande expressão que uniria esse elemento da criatura com o elemento do Criador. E o amor, na verdade, seria esse esplendor da condição que é Deus. E quando o homem se encontraria dentro dessa concepção de amor, pleno de amor total, ele, na sua condição de criatura, na sua condição menos perfeita, ele também viveria isso na cidade dos homens, chamada como Agostinho define, na cidade terrena, ele viveria também essa condição do amor. E ao viver essa condição do amor, o seu agir estaria dentro da dimensão do que é correto. Porque aquilo que é correto é aquilo que se direciona ao bem comum, ao bem universal. Aquilo que não é correto é aquilo que se direciona ao bem pessoal, ao bem singular. Então, quando você compreende as questões de bem universal e bem comum, você chega numa compreensão de sociedade, sociabilidade, e aí você pode pensar numa política, e Agostinho pensou nessa condição da política, de uma política honesta, de uma política com base em dimensões virtuosas. Então você governaria a partir de um princípio que seria um princípio ordenado pela compaixão, pela misericórdia, pela benevolência, pela virtude e, consequentemente, como síntese disso tudo, pelo amor. E o amor é aquilo que reconhece, é aquilo que ajuda, é aquilo que não precisa, a partir de ações maldosas, destruir a realidade do outro. Então você criaria um contexto de uma harmonia social que, segundo Agostinho, é o que representaria a cidade de Deus. Na obra que o Agostinho escreve, intitulada Cidade de Deus, Cidade dos Homens, nós temos justamente esses dois universos. E esses dois universos, que é o universo de uma condição mais divina e de uma condição mais humana, há uma necessidade dessa interligação. Essa interligação é, de fato, isso que a gente já colocava, a condição do amor, e este amor é Deus. Então, o homem, para exercer uma moral plena, ele devia fazer essa experiência do amor. E ao estar na experiência do amor, o homem não optaria pelas relações ou pelos impulsos que lhe impulsionam, que lhe direciona à condição de riqueza, à condição de poder, à condição da vaidade, porque para Agostinho tudo isso são questões temporais, questões terrenas, questões passageiras, que não engrandecem, na verdade, a essência do ser humano. Então, a forma que o Agostinho percebe de se livrar dessa condição ou dessa categoria de mal é prefigurar essa categoria de mal atrelada a essa condição humana que está presa a uma corporeidade, e essa corporeidade ela é muito voltada e muito impulsionada e demarcada pelas as afetações da realidade externa. Agostinho viveu isso durante a sua infância. Agostinho ele passou por várias correntes filosóficas, passou por várias leituras científicas que o fez duvidar, que o fez buscar essa verdade, e segundo mesmo na obra célebre dele, uma das obras mais conhecidas dele, tanto no meio acadêmico como também no meio fora da academia, que é a obra As Confissões,
Agostinho ele vai justamente retratar essa inquietude da alma, esse desejo da alma de encontrar esse descanso, esse conforto, esse apaziguamento que é, na verdade, a figura de Deus. Então, a ética, na proposição do Agostinho, está nessa relação do homem com Deus, nessa sistematização do homem com Deus. Claro que um pensamento de base ateísta não vai olhar para essa proposta do Agostinho dentro de uma perspectiva de confiança. Né? Vai haver severas críticas, que foi o que aconteceu dentro da história do pensamento filosófico, principalmente com Feuerbach e com pensadores de fundamentação ateia ou de fundamentação muito mais voltada para uma compreensão da realidade a partir da própria realidade social, econômica e dessa realidade que movimenta a natureza humana. Mas a proposta de Agostinho, da ética de Agostinho, é esta ética que está relacionada a essa condição da compreensão humana do que de fato é o bem. Então, quando o ser humano compreende o bem, quando ele entende, na verdade, a natureza do bem e consegue distinguir o bem dentro da concepção terrena e o bem dentro da concepção metafísica, de uma concepção suprassensível, então ele consegue qualificar o que de fato é o bem. E no momento que ele faz isso, as suas ações são direcionadas a um outro patamar. As suas ações agora visam não mais essa condição, como eu já falei, própria de sua existência, mas ele visa, já que ele compreende uma totalidade posta em Deus, e que todos pertencem a essa totalidade que está em Deus, então ele entende que todo o agir dele, esse agir deve estar voltado não simplesmente para satisfazer os seus impulsos, satisfazer as suas paixões, satisfazer aquilo que é do seu ego, mas ao contrário, as suas ações estão direcionadas a cumprir um bem maior que venha a atender a um contexto universal. Por isso, a grande questão do Agostinho é resolver o problema do mal, porque se ele consegue resolver o problema do mal, ele vai não só discutir com todos os acadêmicos de sua época, com toda uma cultura maniqueia. Agostinho foi maniqueísta, que é uma compreensão de mundo em que existe uma dualidade entre bem e mal, e essa dualidade entre bem e mal rege todas as forças da natureza, não só as forças da natureza, mas também rege a condição humana. E o Agostinho tira essa compreensão do mal enquanto dimensão ontológica, enquanto dimensão metafísica, e coloca este mal dentro de uma dimensão muito mais, como já havia anunciado, uma dimensão moral, uma dimensão do agir humano. O mal é uma liberdade, uma ação livre do ser humano que não vai de encontro a um bem universal, mas a um bem comum, um bem um bem singular, movido pelos seus impulsos da carne, seus impulsos que diz muito mais respeito às suas paixões. Então, ao resolver o problema do mal, o Agostinho consegue categorizar um elemento ético, porque o agir é o agir que se direciona ao bem, e este bem é Deus. Então, uma boa ação é aquela ação que tem como fundamento a ideia do amor, e nós sabemos que na concepção do Agostinho, muito mais voltada para essa influência de Paulo, o amor é Deus. Né? E essa concepção de que o amor é Deus é a concepção que deve, segundo Agostinho, orientar toda a existência humana a partir dessa experiência. Então, Agostinho, na perspectiva de Platão diz que o filósofo é aquele que pode governar a república. Quem pode governar a república seria o filósofo. Isso na concepção de Platão, porque Platão entende que o filósofo contempla, ele consegue acessar essas ideias eternas, essas ideias únicas, essas ideias que estão nesse lugar, ou como Platão adjetiva, neste mundo, que é o mundo perfeito, que é o mundo ideal. Como Agostinho entende essa proposta de Platão? Agostinho entende que esse demiurgo
proposto por Platão, este arquiteto do mundo, este ser que organiza as contradições do mundo, este ser é Deus, na concepção de Agostinho. Então, quem poderia governar a república, ou a cidade, ou o estado, na concepção do Agostinho, era sim, de fato, o filósofo, mas não somente o filósofo, mas aquele que fez a experiência de Deus, aquele que conhece a verdade. Na concepção de Platão, quem conhece a verdade é o filósofo, porque ele acessa essa verdade a partir da dialética, a partir da hermenêutica, a partir desse jogo de opostos. Então, esse jogo de opostos é proposto por Platão nesse movimento da dialética, que faz com que o ser humano, através do intelecto, através da racionalidade, alcance essas ideias supremas. Na concepção de Agostinho, o homem que faz a experiência da verdade, que faz a experiência de Deus, ele consegue também acessar essa verdade eterna, e ele é orientado por essa verdade eterna. Sim, Platão, essas categorias do mundo ideal vão orientar as ações, e essas ações orientadas a partir dessas categorias levam o ser humano à virtude. Agostinho também propõe a mesma perspectiva. O único diferencial é que não é o demiurgo, mas é Deus. Não é aquele que arquiteta o mundo, mas aquele que ama o mundo, aquele que pensa o mundo a partir dessa condição de amor. E cria o mundo, cria o ser humano e tudo que há dessa natureza a partir dessa configuração do amor. Então a natureza, ela resplandece essa condição de Deus. Agora, o porém é que essa criação para Agostinho, e isso ele chama a atenção, é que ela é uma criação ex nihilo, ou seja, uma criação que surge do nada. Então ela resplandece aquilo que é do amor de Deus, mas a partir de uma categoria imperfeita daquilo que é Deus. Deus é a perfeição. Então na natureza ela não é Deus, ela é uma criação de Deus. E quando se interpreta isso, nós podemos chegar dentro também dessa natureza humana, e aqui nós temos uma grande questão para entender dessa natureza humana, que isso também foi feito alguns tratados da modernidade, inclusive com Hume. Hume faz um tratado sobre a natureza humana. Isso foi uma das grandes questões da modernidade, entender a natureza humana, né? entender essas paixões, essas percepções do mundo externo. E essas percepções do mundo externo são percepções que vão não só guiar o nosso juízo de valor, mas também guiar as nossas percepções sobre o mundo. Eu digo, é claro, é alto, é áspero, tem tal cheiro, o cheiro é bom ou não é bom. Então o mundo externo me oferece percepções. E as ideias de verdade, as condições de verdade são criadas a partir dessas percepções. Então toda a proposta do Agostinho é entender que o homem ele é afetado sim por essa condição externa, mas dentro dele tem essa condição que é a alma, que está unida a Deus e que ela anseia Deus. Quando você realiza todas as condições que são do corpo, você apenas satisfaz o corpo. E aí, para Agostinho, você não vai ser feliz, porque na verdade você não satisfez a alma. Então o homem é um ser inquieto, essa é uma frase do Agostinho, é um ser inquieto, é um ser errante, é um ser que anda a perambular pela existência, é um ser que está perdido no mundo até o dia que encontra Deus, e no dia que encontra Deus ele satisfaz aquilo que há de mais real, mais belo nele, que é a alma. A alma anda ansiosa à procura de Deus. Então, os bens terrenos, os contentamentos, as honrarias, toda a vanglória, todo o poder conquistado, para Agostinho tudo isso é fútil, não traz a verdadeira felicidade. Então, a ética do Agostinho, a ação ética de Agostinho é voltada não para essa dimensão da corporeidade, é voltada para uma dimensão da condição do homem na sua essência, que é uma essência ligada à alma humana. E esta alma está ligada diretamente ao Criador, que é Deus. Então, por este arsenal teórico, por esse arcabouço teórico, nós percebemos que a concepção ética de Agostinho é uma concepção diferenciada do que já havíamos
pensado na tradição. Claro que depois de Agostinho vai vir outros pensadores, inclusive um pensador também muito importante, um pensador de extrema importância para o período medieval, que é Tomás de Aquino, que é uma das representações máximas da escolástica. No pensamento medieval existem esses dois momentos, que é a patrística e a escolástica, e os dois representantes desse momento é Agostinho na patrística e Tomás de Aquino lá com a escolástica. Então, todo esse universo medieval, a proposta ética vai ser essa ética ligada a Deus, essa ética tem como base a compreensão de Deus. Então, a ação para ser ética, ela tem que estar em união com essa condição do amor, com essa condição desse sumo bem, dessa verdade plena, dessa verdade essencial, eterna, que é Deus. Então, essa verdade essencial, eterna, que é Deus, é a verdade que vai dar ao homem os fundamentos da sua ação moral. Então, toda a sua ação moral, ela vai estar direcionada ao bem, ou a essa divisão do bem, a esse transpor do bem dentro da sociedade. Então, esse agir não é um agir errado, não é um agir egoísta, não é um agir que se volta ao bem próprio, porque é um agir que está tendo como fundamento a ideia de Deus. Porém, nós vamos ressaltar, chamar a atenção ainda que o grande problema dessa ética em Agostinho, a grande dificuldade de fundamentar essa ética para Agostinho é explicar o problema do mal. Então, o texto que vocês estão lendo é um texto que a gente reconhece que tem uma dificuldade de compreensão, é um texto que a gente reconhece que tem uma certa necessidade de umas leituras mais complexas, de uma leitura mais atenta, de uma leitura mais sistemática, e por isso é que esse momento é o momento em que a gente pode conversar sobre esse texto. Talvez esse texto seja um texto novo para vocês não tenham ainda lido Agostinho, então o que a gente propõe é que esse momento de exposição seja um momento mais genérico, um momento mais universal de exposição, um momento de contextualizar a figura do Agostinho, um momento de contextualizar as questões que o Agostinho está pensando, em que momento o Agostinho está inserido, em que momento o Agostinho posiciona a sua reflexão e conta quem essa reflexão está se direcionando. Então, nesse caso, é para toda a cultura acadêmica, para toda a cultura que se voltava com o pensamento grego, para uma cultura que se voltava com a influência do maniqueísmo. Então, o Agostinho está nesse cenário, que precisa fundamentar a ação moral, porque a ação moral vivencia uma dimensão de uma perversidade, e essa condição de perversidade era uma condição que fortificava, que fundamentava, que alimentava a concepção de mal. Então, todo o mal que a gente percebia no mundo, na verdade, era da resolução, era da competência, do agir humano que se volta para uma compreensão egoísta, não uma compreensão comunitária, não uma compreensão de totalidade e não uma compreensão de bem universal. E, o que é mais importante, é uma ação que surge a partir de um indivíduo que entende que a felicidade, que entende que a realização está na condição social de vida, seja essa condição social com posse, com poder, com honras e uma posição social que, dentro de um contexto mais amplo, determina valores de poder. Então, é necessário se compreender esse contexto para poder entender qual o sentido da ética em Agostinho. E é necessário fazer a leitura desse texto buscando você dialogar. E dialogar com essas questões que são importantes. Você pode até se perguntar, mas por que eu estudo Agostinho? Porque é aquilo que eu já falei em várias outras exposições, não só da filosofia, da ética, da antropologia, da sociologia. Nós estamos em sociedade, é necessário que a gente entenda as nossas ações na sociedade, é necessário que a gente entenda as nossas relações enquanto profissional. Nós somos seres sociais. E se existe uma ciência sobre a sociedade, é a filosofia, é a antropologia,
é a sociologia, é ela que nos ajuda a compreender a sociedade. Você pode estar fazendo um curso técnico, um curso científico, uma graduação na área das ciências humanas, na área das ciências exatas, na área das ciências da saúde, mas, na verdade, você não deixa de ser um ser humano. Eu falo isso todas as vezes. E enquanto a sua ciência busca compreender um fato específico, a física, a educação física, a nutrição, seja lá qual for a sua ciência, mas, por outro lado, esta é uma parte de entendimento da microestrutura da totalidade. A existência, o social, ele também necessita ser compreendido. E quando você tem capacidade de juntar não só a ciência que você busca compreender, que é um momento específico de interpretar o mundo, mas também com esse saber, que é um saber específico de compreender essa totalidade que é a sociedade, então você une esses dois tipos de saberes e aí você tem uma condição melhor de ser não só um bom profissional, mas de exercer uma dimensão de ética. Ainda por cima, podemos chamar a atenção dessa importância, desse fato, de você se posicionar no mundo, porque a gente percebe que muitas ações são categorizadas como ações éticas, quando na verdade não são ações éticas. A gente percebe que o mundo fala muito da ética, que o mundo exige muito a ética, seja na política, seja a ética na religião, com os padres, com os bispos, seja a ética no mundo do trabalho, com os profissionais, mas nós percebemos que às vezes nós nem entendemos o que é ética e não entendemos o fundamento da ética, que é pior. Então esses autores, como Agostinho, como Platão, como Kant, como Max Weber, esses autores vão nos expor o que é ética a partir de todo um contexto. Então o que eu trouxe para vocês hoje é esse contexto. O Agostinho é um pensador cristão, é um pensador que na sua trajetória, e uma trajetória de passagem, de uma vivência intelectual enorme. Agostinho era um grande intelectual, não era à toa que Agostinho se tornou o orador da corte. Agostinho é chamado para ser o orador da corte. Agostinho tinha um conhecimento do direito formidável. Agostinho conhecia as ciências de sua época e isso fazia dele um grande intelectual que tinha toda uma condição de discutir com seus pares naquela época. E Agostinho também acaba conhecendo um bispo chamado Ambrósio, que dessa relação de amizade começa a surgir um novo Agostinho. E esse novo Agostinho é justamente esse Agostinho que vai se direcionar a uma outra vivência, a uma outra compreensão existencial e, ao mesmo tempo, uma compreensão não só da sua natureza, mas uma compreensão da natureza de mundo. Porque Agostinho, que era afetado pelas relações externas, acaba agora compreendendo um outro universo que necessita ser compreendido, que é o universo da interioridade. E a sua ação ética, o seu pensamento ético, vem da síntese dessas duas vivências. Essa vivência do mundo mudando e essa nova vivência dessa experiência que Agostinho faz, que é essa experiência em Deus, e essa nova compreensão de verdade lidado pela revelação bíblica, lidado pelo texto bíblico, lidado pela experiência com Deus. De outro lado, ele tem a experiência do mundo, a experiência com o pensamento filosófico, a experiência com o pensamento empírico, que lhe dá também uma verdade sobre o mundo. Então, Agostinho ele tem essas duas verdades, ele consegue agora tentar dar uma síntese sobre essas duas verdades e, depois dessa síntese, fundamentar toda uma ideia para o agir humano. Então é essa a proposta do Agostinho, fundamentar o agir humano, e o seu fundamento está relacionado a essa condição da relação do homem com Deus, que é a verdade suprema, que é a verdade maior, que é a expressão máxima do bem universal, que é o amor. Então, eu posso até já chamar a atenção para vocês de que algumas questões que estão na avaliação são questões ligadas a esse texto do Agostinho. Então, é um texto que, de fato, necessita de um raciocínio lógico. Então, lá no texto vai ter muitos exemplos que exigem um raciocínio lógico para entender. Quando o Agostinho diz que o mal não pode ter vindo de Deus, porque então o mal seria Deus. E aí, se o mal é Deus, então o homem não tem o mal. Logo, se o homem não tem o mal, o homem não peca. Então, se o homem não peca, o pecado não existe.
Então não faz sentido a ideia de juízo, não faz sentido uma ideia de Deus enquanto aquele que vai, diante do homem, recebê-lo ou não recebê-lo dentro de um juízo de valor moral. Então Agostinho faz todas essas digressões filosóficas para poder justificar dentro de uma concepção retórica, dentro de uma compreensão lógica, o que é de fato Deus. E também chama a atenção de que as questões que estão elaboradas nas avaliações, que diz respeito a esse conteúdo específico sobre Deus, ela tem um certo grau de dificuldade de resolução. Então é bom que você estude essa parte bem, porque são algumas questões, são várias questões ligadas a esse pensamento do Agostinho, e que essas questões elas são elaboradas dentro de uma preposição mais, dentro de um grau mais difícil de compreensão. Tá? Então vai exigir de vocês uma reflexão, vai exigir de vocês um tempo mediante da questão, e é bom que vocês já possam ir a essas questões tendo um bom conhecimento da problemática. Então, é necessário que você estude esse tema, então se dedique a essa questão para que você vai se dedicar a todas as outras questões da apostila, todas as outras questões do nosso material didático. Porém, eu quero chamar a atenção para vocês sobre este ponto específico da ética em Agostinho, tá certo? Porque o que a gente vem percebendo é que esse ponto está trazendo alguma dificuldade para o aluno não está entendendo bem essa proposição da ética em Agostinho. Se não entendeu, você nos envia as questões e a gente pode retomar esse tema expondo melhor, tá certo? Do mais, agradecer a vocês, agradecer por estarem com a gente nesse encontro e desejar que vocês possam aprofundar as leituras, fazer essas leituras de forma mais cautelosa, de forma mais com tempo de dedicação a essas leituras. E com certeza, não só a aprovação vai vir nas avaliações, mas também o conhecimento, que é um conhecimento essencial para o nosso existir. Obrigado, bons estudos e até sexta-feira. A gente vai trazer um outro conteúdo para explicar aqui. Participem, mandem suas questões, ou seja, hoje ainda é terça, você vai ter quarta e quinta para fazer as leituras, e sexta-feira vocês nos enviam questões, por favor, que essas questões deixem esse encontro mais interativo. Essas questões fazem com que esse encontro de fato tenha a finalidade dele, a finalidade essencial que ele foi pensado, que é tirar dúvidas, tá bom? Espero as questões de vocês e mais uma vez, bons estudos e até sexta-feira.